exemplos mais banana aqui de eletricidade, né? Que os manos lá nas antigas via os raios cair, queriam entender o que era, né? Eventualmente, os gregos compreenderam que existia uma propriedade curiosa aí em situações de choquinhos. Tinha até uma pedra que eles chamam, a gente chama no Brasil de ambar, né? Mas em grego ambar é tipo eletro, alguma coisa assim. E daí essa pedra, que é mais que é tipo uma coisa fossilizada de uma árvore antiga, se não me engano, ela tem propriedades elétricas, né? Ela atrai metaizinhos e coisas assim. Então é daí que surgiu tudo esse nome e tal, não veio do nada, né? Tem sempre a ver com os gregos. Pode crer. Então tá. Bem, claro, não vai cair isso na tua prova, provavelmente. O que vai cair é como fazer as continhas aqui, né? As continhas associadas a isso aí. Então, primeiramente, nós temos um experimento curioso aqui. Né? Nós temos um vidro e lã. Se tu pegar um vidro e aproximar da lã, né, a princípio não vai acontecer nada. Uhum. Mas, se tu ficar esfregando um no outro, tipo como se estivesse limpando o vidro com a lã, depois que tu colocar eles aproximados, né, tu vai ver um movimento de atração. Okay? Então, acontece algo quando você causa esse atrito entre eles que os faz atrair. Okay? Então, eu não tô dizendo que é. Os caras lá, numa época, achavam que era mágica, qualquer coisa do gênero assim. Né? Poderes mágicos, místicos, macumbísticos, sei lá. E, bem, depois, um segundo bastão de vidro foi... Agora é o seguinte, eles pegaram, fizeram isso com um bastão e deixaram o bastãozinho lá. Depois eles fizeram o mesmo com outro bastão. Pegaram outro pedaço de lã, esfregaram, então aproximaram os dois bastões e perceberam que dessa vez não era atração, era a repulsão que acontecia. Né? O bastão penduradinho, ele era repelido. E veja que repulsão é uma coisa que nós não vemos naturalmente acontecer assim. Imagina os caras 3 mil anos atrás, né? O máximo que eles viam eram as coisas caindo no chão. Então, de certa forma, eles entendiam a atração. O chão atraía as coisas. Mas repulsão a gente nunca via. Nunca. Então, bem, era um fenômeno curioso. No mínimo. E notava-se que era, de certa forma, existia uma proporcionalidade. Né? Eles notavam que essa repulsão e essa atração poderia ser mais forte ou mais fraca. O que também era diferente, né? Porque as coisas caem no chão sempre com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade. E, pô, os caras notavam diferentes proporcionalidades nessa atração e nessa repulsão. Então, um monte de fenômeno novo aí para ser entendido. Aqui, ó, falou do ambar aqui, olha só. Eu já posso trabalhar em tradução de coisas gregas. Né? Beleza. Daí, beleza, eles começaram a chamar esses fenômenos esquisitos de elétricos. Claro, hoje a gente tem uma compreensão muito superior disso, né? E o que acontece? Esses fenômenos elétricos, eles se dão devido a cargas elétricas, né? Em especial, os fenômenos que a gente percebe está sempre associado com os elétrons, que são partículas que estão nas camadas superiores dos átomos, né? Os átomos a gente compreende como uma bolinha no meio, né? Claro, essa compreensão é meio furada, né, devido à mecânica quântica, mas a gente compreende eles como uma bolinha no meio, e essa bolinha, ela é positiva. Por quê? Porque no núcleo a gente só tem nêutrons e prótons. Beleza? Beleza. Beleza, né? E, bem, eles estão juntinhos lá, o que é bem curioso, né? Pare para pensar, dois prótons juntinhos, isso é meio curioso, mas a gente vai conversar sobre isso depois. E tem elétrons contornando, né, a órbita, como se fossem planetas, né, na órbita do Sol. O núcleo é o Sol, os elétrons são os planetinhas. E os elétrons, eles são negativos, eles têm carga elétrica negativa. A gente não falou ainda, né, nos experimentos mentais ali, sobre carga elétrica positiva ou negativa, mas, né, tu tem 17 anos, então tu sabe que isso existe, né? Já deve ter ouvido falar do positivo e do negativo, né? E que os opostos se atraem e tal. Então, aqui é o que está acontecendo, né? Da mesma forma que o Sol atrai a Terra, e ela fica rodando em torno do Sol, né?
o núcleo atrai o elétron e ele fica rodando em torno do núcleo, né? Uhum. Então, é isso. É isso, a princípio aqui o grosso é isso, né? Todos os átomos, né, a princípio eles são neutros. Eles não são nem positivos nem negativos, eles são neutros. Por quê? Porque, de um modo geral, todos os átomos têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Tá? Então, o próton e o elétron eles têm a mesma carga. Só que um é positivo e o outro é negativo. Então, quando tu soma o mesmo número, positivo e negativo, dá zero. Né? Sim. Por isso que os átomos eles são neutros. Beleza? Daí, quando tu, por um acaso, tira um dos elétrons, né, que é o que dá para fazer, tirar prótons é impossível, a menos que tu tenha um acelerador de partículas, né, tu pode tirar elétrons do jeito que eu te mostrei ali em cima, esfregando, olha só, bem bobo, mas assim tu arranca elétrons. É o fato de tu estar arrancando elétrons aqui que fez ocorrer esses fenômenos de eletricidade, porque naturalmente os materiais eles são neutros. Tu não encosta numa coisa e ela te dá um choque, né? Tu encosta na parede, no copo, qualquer coisa que tu vai encostar, tu não leva choque, normalmente, né? Mas devido a fenômenos de eletrização por atrito, você às vezes toma choquinhos, né? Tipo quando você tá num dia muito frio, né? Leva um choque no dia muito seco, na realidade. Você leva choque no seu lençol, ou você encosta num carro e leva um choque, né, na maçaneta ali. Então existem essas situações em que a gente leva choquinho. Se você já viu uma TV de tubo, você é muito novinha, então você provavelmente não viu. Mas na TV de tubo a gente tinha uma coisa muito curiosa. Depois que desligava a TV, encostava a mão nela, ficava dando choquinhos Sim, tinha na uma tela. dessa na casa da minha avó. Ah, então você já sentiu a pressão, então. Já. Pode crer. Então é isso. Beleza, então são formas, né, de tu sentir essas propriedades elétricas, né, por meio da carga elétrica. Então tá bom. Então aqui tem um monte de papo que tu também vai ver em química, ou já viu lá no primeiro ano, né, Uhum. que os prótons são os portadores de carga positiva. Né? Então, na natureza aqui, no nosso mundo real aqui, quando tu vê carga positiva, é por causa dos prótons. E quando tu vê negativa, é por causa dos elétrons. Então, vamos supor que você mediu a carga de um equipamento, por qualquer forma que seja, e voa lá, deu positivo. Significa que tem mais prótons ali do que num outro material? Não, não significa isso. Olha só que curioso. Você nunca consegue colocar prótons nem tirar prótons, porque os prótons estão no núcleo. O que você faz para obter carga positiva é tirar elétrons. Porque pensa comigo, a coisa está neutra. Neutra. Uhum. Se tu arrancar elétron dela, vai tirar a negatividade dela, tipo, né? Tirar a negatividade do ambiente. Assim. Você está tirando a negatividade, a eletronegatividade do objeto. E isso vai torná-lo positivo. Tirando elétrons, ele fica mais positivo. Colocando elétrons, ele fica mais negativo. Sim. Isso. A princípio é isso. E claro, tem materiais que isso é mais fácil, tem materiais que isso é mais difícil. Beleza? Olha Uhum. só, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Eu recomendo que você dê uma lidinha nesse texto aqui enquanto eu Tá, volto, tá? Porque eu não vou me demorar nesse texto aqui. ok. Beleza. Eu quero focar nas contas hoje. Já volto.
Olá, senhorita. Então você leu o texto aqui? E o texto? E o que tu compreendeu do texto? Tem como tu me dar uma resenha? Bom, então você tem os prótons, que são segurados juntos pela força nuclear. Isso. Em volta dos prótons e dos nêutrons do núcleo giram os elétrons, que podem ser, que se descolam mais facilmente por estarem mais afastados do núcleo, e podem ser facilmente trocados quando existe atrito, por exemplo, no caso da lã e do vidro. E quando um corpo ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente. Quando ele ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. E Q é o símbolo para a quantidade de carga elétrica de um corpo. Perfeito. Não conseguiria explicar de forma mais sucinta. É isso aí. Aqui tem uma coisa extremamente curiosa, né? Claro, a gente não abordou ainda nada sobre a força elétrica em si, mas você já, com certeza, ouviu falar da força elétrica. Você sabe que os opostos se atraem, ou seja, se a carga é positiva e negativa, eles vão um em direção ao outro. Se as cargas forem iguais, positiva e positiva, ou negativa e negativa, elas se repelem. Muito bem. Sendo assim, a gente olha para o núcleo, né? E, pô, como é que pode prótons juntinhos? É curioso? Como é que pode os prótons estarem juntinhos? É porque ali no núcleo existe uma força nuclear, que é a força forte. É a chamada força forte que deixa os núcleos coesos. Apesar de ter a força eletrostática aqui dos dois prótons tentando fazê-los repelir, né, tentando deixar um longe do outro, a força nuclear forte, ela é muito mais forte que a força eletrostática, muito mais forte. Então ela vence a força eletrostática e junta os prótons. A força nuclear forte a gente não estuda no ensino médio nem na faculdade de direito, para falar a verdade. E até hoje não existe uma equação para ela, como existe a equação da força eletromagnética. Existem umas aproximações, assim, mas uma equação para valer não tem. Ela é uma força extremamente intensa, né? Ela é muito mais forte que a força eletromagnética, mas ela termina muito rápido, vamos dizer assim. É só ali perto que tem força. Saiu de perto, ela decai muito rapidamente, sabe? Então é isso aí. Muito bem, é isso. Então, princípios da eletrostática. Bem, já falamos dos princípios mais bananas aqui. É isso aí.
Então, o que ocorre é que, para o caso que nós estávamos conversando, os bastões de vidro ficam positivos e as lãs ficam negativas. Professor, como é que eu sei? Difícil saber, sabe? Tem gente que tenta criar umas regrinhas para dizer o que fica positivo e o que fica negativo desses atritos, né? Mas é difícil tu decorar, sabe? Porque, bem, o que a gente espera? Eu espero que o vidro seja mais condutor que a lã. É. Mas acabou que os elétrons foram para a lã. Então, sei lá, né? Então é difícil decorar essas coisas. É difícil tu saber o que vai ficar positivo e o que vai ficar negativo numa eletrização. Tu só sabe uma coisa. Existe o princípio da conservação das cargas elétricas. A conservação é algo muito comum na física, tá? Provavelmente, apesar de tu não lembrar de nada, né, pelo que você falou, existe a conservação da energia, existe a conservação do momento linear. A conservação é a mesma da química? É, a mesma. Ok. Aquela lá dos numerozinhos de um lado para o outro, né? Da equação, Sim. da fórmula química, isso aí. Essa mesma. Na verdade, é devido à física que aquilo lá na química funciona. É que eu tô melhor em química do que em física, então tem umas leis que eu sei da química. Perfeito. Já ajuda pra caramba. Então, de fato, lá tu tem que ter a mesma quantidade de átomos, né, dos lados e os elétrons também, né? Então, é o que ocorre, né? Para tu ter a mesma carga elétrica dos dois lados, né? A carga não some nem é criada do nada numa reação química, ela só é transferida de um lado para o outro. De uma molécula para outra. Muito bem. Então, é isso. Agora aqui, ó. Se tu ficar tritando um isopor ou uma madeira, não vai mudar nada, né? Porque são materiais que não têm propriedades fáceis de causar essa eletrização por contato, né? Por atrito. Então, existem uns que têm. Então, existem materiais que são condutores, existem materiais que são isolantes. Beleza. Então, é isso. Aqui o que acontece, né? O que vai acontecer aqui? Veja que com o vidro ficou positivo. Agora, se a gente fizer essa mesma experiência com o bastão metálico, o que vai acontecer é que o bastão metálico vai ficar negativo. Né? Bem, é isso. Então é curioso, né? Beleza. Os materiais como o vidro, que conservam cargas na região onde elas surgem, são chamados de isolante. Então o vidro é um isolante. Os materiais que as cargas se espalham são condutores. Então os metais, eles são condutores, tá? É muito fácil tu mover elétrons num metal. E por que isso ocorre, né? Se tu olhar os metais lá na tabela periódica, tu vai ver que eles têm muitas camadas eletrônicas e os elétrons normalmente estão sozinhos na última camada. Então, o que acontece? Eles estão sozinhos, eles estão mais soltos. Estão mais fáceis de fluir na última camada. Os metais são assim, só tu olhar lá na tabela periódica. Então, por isso que os metais são condutores, porque os seus elétrons estão mais livres. É isso aí. Então, diferente de um outro material onde o elétron está bem preso, tipo carbono, e entre outros, né? Tem tantos outros que os elétrons estão bem presos. Então, esses aí são mais difíceis. Né? Pode perceber que os metais eles começam lá pelo meio da tabela periódica, né? Porque antes os elétrons estão muito próximo do núcleo, né? Então muito ligados ao núcleo. Enquanto aqueles últimos elementos lá da tabela periódica, né? O plutônio, o urânio, essas coisas aí, eles têm muitos elétrons, muitas camadas. Então os elétrons eles estão muito longe do núcleo e assim é muito fácil os elétrons saírem dele, né? Por isso que a gente diz que é perigoso ficar perto de um pedaço de urânio, de plutônio, porque é muito fácil ele soltar radiação, diferente de um oxigênio, um negócio que é bem estável. Então é isso aí. Então, claro, a gente vai
ignorar boa parte dessas coisas da química, que a gente vai pensar só nos processos físicos que ocorrem mesmo. Então a gente vai supor uma bola isolante, supor uma bola condutora, uma bola carregada, uma bola neutra, etc., e ver o que ocorre. Por exemplo, essa bolota de metal aqui, me parece que ela é condutora. Isso. Veja o que está acontecendo aqui. Essa bola ela estava positivamente eletrizada, ou seja, faltavam elétrons nela. Não que faltavam, arrancaram elétrons dela, né? Então ela estava eletrizada, positivamente. Então, existem uns conceitos aqui que é muito fácil de confundir. A bola perdeu elétrons, ela está eletrizada, sabe? Apesar dela perder elétrons, ela está eletrizada, porque a carga dela agora não é mais zero. É uma carga positiva. Que surgiu, veja, a carga positiva surge quando ela perde elétrons. Então, parece fácil, mas causa uma confusão desgraçada isso. É. Então é isto. Beleza. Agora, aqui, condutor. Daí o que acontece, né? O que eu quero dizer com isso? Digamos que tu conecte essa bola eletrizada aqui num aterramento, né? O que é o aterramento? É um grande mar de cargas positivas e negativas. Uhum. O chão, por exemplo, né? A Terra ela tem muitas cargas positivas e negativas. Então a Terra, ela não. Por isso que a gente fala aterrar, né? Mas normalmente o que a gente coloca? Um pedaço de cobre enterrado no chão, né? Ligado por um fio para que toda a carga elétrica extra que surge na fiação, né? Por exemplo, por causa de um raio, vá para esse cobre, né? Não para os aparelhos eletrônicos. Faz Então sentido. o que vai acontecer? Se tu liga essa bola ao chão, a natureza ela tende a manter tudo equilibrado. Então, como a natureza, né, vamos dizer assim, de uma forma bem heurística, ela nota essa bola positiva, ela tende a deixar ela neutra. Uhum. Então, o que vai ocorrer é que elétrons vão sair do chão e ir até a bola. Por quê? Porque o chão tem, assim, matematicamente falando, ele tem infinitos elétrons. Então ele vai doar elétrons para a bola até a bola ficar neutra. Uhum. É isso aí. E o mesmo ocorre com a bola que já está eletronegativa, né? Já está cheia de elétrons. Ela vai mandar elétrons para o chão. Que é o que acontece num raio, né? Quando o raio ele vem da nuvem para o chão, nem todo raio vem da nuvem para o chão, né? Tem raios que vêm do chão para a nuvem. É porque os elétrons estão indo da nuvem até o chão. Porque eles não gostam, veja, eles não gostam de ficar juntos, né? Tem isso também. Eles não gostam de ficar juntos, então eles querem ir para um lugar onde tem um monte de positivos. Então, é isso. Então, eles querem ir para o chão. Então, os opostos se atraem, eles querem ir para o chão. Pá, eles vão para o chão de uma forma abrupta, com o raio. Muito bem. Aqui na bola, né, acontece tudo de forma bem natural. Então, se tu deixar um tempo apropriado, né, eventualmente a bola vai ficar neutra, vai ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa, ou seja, a carga elétrica da bola vai ser zero. Professor, a carga elétrica é zero, significa que não tem nem mais prótons e nem mais elétrons nela? Errado. Errado. Significa que ela tem a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. Tá? Tu nunca vai ter um material sem cargas elétricas. Sempre vai ter carga elétrica. Só que às vezes a carga elétrica está em equilíbrio, tem a mesma quantidade positiva e negativa. Muito bem. Ó, existe a eletrização por outras formas além do atrito, tá? Então existe a eletrização por contato, por exemplo. Então, o que acontece? Aqui nós temos duas esferinhas. Temos uma esferinha que está neutra e uma esferona que está carregada. Uhum. A esferona, ela está carregadona, e ela é bem maior que a outra esfera, então, vamos dizer assim, ela tem muito mais carga que a outra esfera. Portanto, quando nós encontrarmos o equilíbrio eletrostático aqui entre as duas não vão ficar neutras, como no caso do chão e da bola. O que vai acontecer é que a esferinha que estava neutra, que tinha a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ela vai doar alguns elétrons para a esfera positiva, para tentar chegar no equilíbrio máximo aqui que der para chegar.
Só que, o que vai acontecer? Ela vai doar tantos elétrons para a esfera grande que vai ter um momento que tanto a esfera grande quanto a esfera pequena vão ter a mesma carga elétrica positiva. Certo? Porque a pequena aqui era neutra. E ela começou a dar elétrons. Está dando elétrons, está ficando positiva. Está dando elétrons para outra, está ficando positiva. E vai dar um monte de elétrons. Até o momento em que as duas tiverem a mesma carga positiva. Isso é o chamado equilíbrio eletrostático. Tá. É sempre assim. A natureza tem disso. Né? Deixa eu só tomar um gole de água aqui, que está muito quente em Joinville. Está muito quente aí na tua cidade? Nossa, aqui tá chovendo o dia inteiro. É Curitiba, né? É. Que inveja, cara. Ah, inveja pra se passar 2 semanas sem ver o sol. Ah, mas Joinville é pior. Bem, eu tô com saudade da chuva, né? Mas quando Joinville começa a chover, meu Deus, não para. Tinha passado por uns bons meses de seca. Ah, é? Agora tá voltando. Tem que chover mesmo. Pois é. Eu e minha namorada fomos aí recentemente e tava com bastante sol, mas tinha vento, né? E não era úmido. Aqui a minha cidade é muito úmida. Meu Deus. Horrível. Mas Curitiba é muito legal. Bem, o que aconteceu aqui foi um pouco diferente do caso da bola, né? Porque aqui o chão pode jogar infinitos elétrons até os dois ficarem neutros, tanto o chão quanto a bola. Aqui a bolinha, bem, ela não vai fazer isso. Né? Ela vai jogar elétrons até as duas ficarem com a mesma carga positiva. Então, bem, tem contas que propõem aqui qual que é o valor e tal. A gente vai fazer essas contas eventualmente. Então, o mesmo ocorre quando a bolona está negativa. Né? Ela joga elétrons na pequena e, eventualmente, elas ficam com a mesma carga. De um modo geral, né, se nós estamos falando de duas bolas de mesmo material, o que vai nos dar aqui a quantidade de carga que cada uma vai ter ou não está associado com o tamanho das bolas. Né? Por exemplo, olha essa situação aqui. Nós temos duas bolas de mesma forma, mesmas dimensões e mesmo material também, a princípio. Mas uma tem carga Q e a outra é neutra. Depois do contato, as duas ficam com a mesma carga. Né? Para que ocorra o equilíbrio. Legal, né? Uhum. Isso acontece o tempo todo na física. Por exemplo, quando tu coloca água gelada fora da geladeira. Aí ela fica em temperatura ambiente. Exato. Ela entra em equilíbrio térmico com o ambiente. Aqui as bolas estão entrando em equilíbrio eletrostático uma com a outra. Então é natural esse equilíbrio. É muito natural. É uma coisa que acontece com muita frequência na física. Essa busca do equilíbrio. Muito bem. Então aqui nós temos cargas, veja, cargas diferentes. Se a gente quer saber qual vai ser a carga depois do contato, é só somar as duas e dividir por 2. Obrigatoriamente as duas, quando elas vão entrar em equilíbrio eletrostático, e quando entram elas têm que ter a mesma carga. Então, como é que a gente faz ter a mesma carga? Soma e divide por 2. Então, é sempre assim. Se tu quer ter o mesmo dinheiro que o teu amigo, vocês juntam os dinheiros de vocês, somam e dividem por 2 para cada um. Sim. Isso. Então, a mesma coisa com as bolas aqui. Beleza. Aqui tem alguns exercícios resolvidos aqui. Eu não vou falar sobre eles, porque eles são muito fáceis. O que eu quero é fazer conta. Vamos lá para a conta. E depois tu dá uma lida, né? Vou te mandar o livrito. Depois dá uma lida. Esse exercício aqui é bem legal. Porque ele tem conta, apesar de não ter um número. Quero que você leia o enunciado aqui. Depois que você terminar de ler, me fala. Tá. Tá, leu, né? Como as esferas metálicas são iguais após cada contato, as cargas serão iguais. Sim. Então, tu vai pegar a primeira esfera e vai colocar uma neutra. Ficou Q2, Q2.
Dividiu a carga. Muito bem. Agora tu vai pegar uma dessas esferas e juntar com outra nêutron. Então, novamente, tu vai somar as duas cargas. Qual que é a carga da primeira? Q sobre 2. Qual que é a carga da segunda? 0. 0. Então, quanto é a soma dividida por 2? É Q sobre 4. Porque Q2 dividido Q sobre 2 dividido por 2 é Q sobre 4. Okay? Muito bem. Então, cada um ficou desta forma. Agora, você vai fazendo isso até o infinito, você vai ter 2 elevado a n, né? Tipo, qual é a carga da enésima bola? É Q sobre 2 elevado a n. Faz sentido. Faz sentido, né? Porque aqui a gente está na terceira bola, é 2 ao cubo. Na quarta seria 2 elevado a 4, que é 16. Assim vai. Show, né? Muito bom, moça, muito bom. Então, bem, essa questão aqui é interessante. Eu vou fazer. Se me der vontade, eu vou pedir para tu terminá-la. Tá. Para ver se tu está entendendo o procedimento. Tá. Continuando. Tô louco? Tá estragando o lado esquerdo ali ou eu sou retardado? Eu sou retardado, não sabia arrumar isso aqui. O calor tá me deixando maluco já, cara. Como é que pode? O cara não sabe mexer no Paint, tem problema. Aí é complicado. Não, foi. Aí. Dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas isoladas uma das outras. Se são metálicas, são condutoras. Estão isoladas. Então não houve contato ainda, agora vamos pô-las em contato. 2 dela, A e B, estão eletrizadas com cargas iguais a Q, e a terceira está neutra. Coloca-se C, que é a terceira, em contato com A e a seguir com B. Determine as condições da carga elétrica final de C. Então, a C está neutra. Então, o primeiro contato extraterrestre aqui que a gente vai ter é a bola C, que é neutra, ou seja, carga igual a 0, com a bola A, que é igual, eu estava fazendo um desenho igual, está bem longe de estar igual, mas a carga é Q. Essa é a condição inicial. Vamos para a condição final, que é depois do contato. Depois do contato. Então, bem, qual vai ser a carga, né? A carga de cada uma das bolas vai ser a soma das duas cargas dividido por 2. Carga de C mais a carga de A, tudo isso dividido por 2. Bem, a carga de C é 0, a carga de A é Q, então é Q sobre 2. Agora a esfera C, então, vai estar com Q sobre 2 e A também. Vamos chamar de Q', porque Q' na física indica uma nova situação. Muito bem. Então, com isso em mente, agora você vai fazer o final, tá? Tá. Tá. Terminando, me mande a fotinho. Tá, eu vou mandar a foto.
Beleza, estou esperando aqui, Bruno. Bem auto-intuitivo, né? Tu juntou a outra lá, e daí, então, a carga final de C igual a Q. Bom, coloca-se C em contato com A e depois com B, né? Sim. Ah, é verdade, é uma situação um pouquinho diferente. Mas eu não sei se tu tá certa. Vamos ver a conta que tu fez aqui. Tu tem que somar a carga do 2. Ah, tem um erro aqui. Porque a carga do B, né, é Q. Então, tu somou C com B. Beleza. Só que Q sobre 2 mais Q dividido por 2 não é Q. Né? Porque Nossa, Q... Oi? Nossa, é mesmo. Então, arrume aí, né? Q sobre 2 mais Q é 3 meios de Q, né? Uhum. Aí, vai lá. Finalize para nós. Uhum. Tá com dificuldades aí em finalizar? Tô acabando aqui já. Ah, beleza. Bem, se tu está somando Q sobre 2 com Q, vai dar a soma 3 meios de Q, né? Por quê? Uhum. Porque é soma de fração. Então, o que a gente faz, né? Somar fração, a gente sempre tem que transformar tudo no mesmo denominador. Então, Q,
É a mesma coisa que 2Q sobre 2. Porque corta, fica 1. Vai dar 3,5. Agora a gente tem que dividir por 2, porque a carga vai ser igual para os dois casos. Então a gente tem a nossa velha regrinha, né, de fração. A de cima multiplicada pela de baixo invertida. Ai, ok, aleluia, eu fiz certo. 3/4 de Q. Então cada um vai ficar com 3/4 de Q. Ok. Por um momento eu achei que eu tinha feito errado a regra. Não. Eu tava batendo a cabeça tentando lembrar se era isso mesmo. Muitos anos sem resolver fração. Com fração. Poxa, muitos anos sem resolver fração. Essa pandemia. Fração em cima de fração. Essa pandemia acabou comigo. Entendi. Bem, vamos lá. Continuando, né? Deixa eu abrir aqui outro. Opa. Beleza. Bem, agora eletrização por indução. A eletrização por indução ela é muito curiosa, porque você pode ter um objeto que ele estava neutro. Como essa bola B ali, ela estava neutra. Daí você pegou um pouco de carga por um bastão que seja, condutor, de um outro objeto que estava, sei lá, eletricamente positivo, negativo, que seja. A questão é, a eletrização por indução, ela mantém a carga zero daquele objeto que estava isolado, que estava neutro. Mas, uma vez que ele é condutor, uma vez que ele for condutor, essa bola, então, marrom aqui, ela é condutora, você pode atrair a carga negativa para um lado, colocando um objeto que está positivo, tipo esse aqui, né? Uhum. Vamos dizer assim, esse aqui é uma bola positiva, está colocando perto da bola neutra. Então, veja, está colocando perto, não está colocando em contato. As carguinhas elas não vão pular da bola para outra bola, elas não pulam. Elas só vão de uma bola para outra se elas estiverem em contato. Mas aqui você não está em contato, você está colocando perto. Então, isso é suficiente para as cargas negativas se aproximarem das cargas positivas, mas não para saltarem. Uhum. Então, tu vai ter o seguinte, se for condutor, lembrando, B tem que ser condutor, vai ter cargas negativas aqui do lado esquerdo e positivas do lado direito. Quando tu somar essas cargas, vai voltar a ser zero. Volta a ser zero. Só que tu conseguiu induzir. Né? Tu induziu uma carga negativa de um lado e positiva do outro. Beleza? Uhum. Beleza. É isso, bem fácil. Então, é o que está rolando aqui. Então, nada demais, né? Agora, olha só o que você pode fazer também para deixar o objeto com uma carga negativa que seja. Pode induzir carga negativa de um lado, positiva do outro. E daí, nesse lado que ficou todo positivo, você coloca algo aterrado. Tipo a tua própria mão, né? O cara está colocando a mão. Você pode colocar outro objeto neutro, você pode colocar um fiozinho que leva para o aterramento. A questão é, com isso, você vai, então, consumir essas cargas positivas e a hora que você tirar a bola que estava induzindo as cargas negativas, então, vão se espalhar pela bola para ter, né, a máximo de distância possível, já que iguais se repelem, né? E a bola vai ficar negativa. Porque tu tirou as cargas positivas. Uhum. A ideia é essa. Então, lembrando que a gente nunca tira a carga positiva, né? Mas a gente anulou elas, neutralizando aqui com o aterramento que seja. Né? Então é isso. Então é isso aí. Então esse tipo de coisa acontece, né? Outros fenômenos que acontecem. Por exemplo, uma bolinha menor, né, ser atraída por uma maior, tipo atraída mesmo, assim, uma força elétrica. Né?
vai puxar ela. Só que uma vez que a carga aqui é positiva, vai atrair a parte negativa se essa bolinha estava neutra. Mas a parte positiva, do outro lado, ela sofre uma repulsão. As cargas positivas da grandona estão repelindo as positivas da pequena. Mas, e aqui vem o grande ponto, como as cargas negativas estão mais próximas das positivas, da grandona aqui, ocorre a atração. Se só tivesse negativa, ela ia muita intensidade. Mas como tem um pouco de repulsão devido às positivas, ela fica naquele mais ou menos, sabe? Sim. É isso. Então, é isso. Bem, aqui tem outros casos, né? Vários blá blá blás aqui. Tem o gerador de Van de Graaff, que é bem interessante. Você já deve ter visto aquelas moças que colocam a mão numa bola e o cabelo fica arrepiado. Sim. Isso, é um gerador de Van de Graaff. Ou seja, ele induz, né, essas cargas elétricas nessa bola aqui. Então, o que acontece? Tem bastante carga elétrica ali, mas não o suficiente para tu tomar um choque e morrer, né? Daí, o que acontece? Tu coloca a mão e essas cargas elétricas elas querem ir para aquilo que está neutro, né? Que no caso é o nosso corpo. E uma vez que é isso, o que acontece? O cabelo das pessoas são regiões pontudas do nosso corpo, né? São as regiões mais pontudas, junto com os dedos e tal. Por isso que os dedos às vezes causam um choquinho. Encosta numa pessoa, assim causa choque. Mas o cabelo também, uma região bem pontuda. E as cargas elétricas, elas gostam de ficar em regiões pontudas. Por isso que os para-raios são pontudos. Por isso que tu não pode ficar perto de uma árvore, porque a árvore é pontuda, né? Numa tempestade de raios. Né? Então, por isso que a carga elétrica, quando ela sai do gerador de Van de Graaff, vai para o teu corpo, né? Vai para o corpo lá da pessoa que está encostando, o cabelo fica arrepiado. Se for de uma moça, né, fica bem arrepiado. Assim, uma moça cabeluda. Né? Bem, vamos lá. Eletroscópio. Eu não sei o que é isso. Mas eu acredito que, por esse nome, né, deve ter alguma coisa a ver com elétrons e telescópio? Não. É só um negócio para tu medir aqui a força elétrica. Então, aqui o que tem? Tem um objeto que sofre bastante força elétrica, que eu não sei de qual material é essa coisinha aqui, mas aqui em cima ele falou. Acho que é resina. Não é o nome disso. Cortiça. Misturei tudo. E daí, bem, se tu induzir aqui força elétrica e tal, tu vai ver esse corpinho que é super levinho se mexendo, né? Então, bem, aqui começou já a ficar muito simples as coisas, eu quero chegar logo em força elétrica. Mas como está acabando a aula aqui, ó, eu vou só te mostrar, tá? Então, tudo que a gente viu ali foi coisas que acontecem na prática, mas dá para medir a intensidade dessa repulsão. E ela é dada pela lei de Coulomb. Essa lei aqui, ela é uma lei experimental. O que isso significa? Que ela foi dada por meio de um experimento, que os caras foram fazendo contas, fazendo medidas, fazendo um monte de experimentos, e daí chegaram nessa equação. Nem toda equação na física é assim, mas essa é. Nem toda equação na física sai por meio de experimento. Muitas sai por meio da lógica. Mas veja que aqui, então, eles provaram experimentalmente que a força elétrica ela depende da multiplicação dos módulos das cargas que estão se repelindo ou se atraindo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, quanto mais longe, menor a força. Quanto mais perto, maior a força. Então, é bem intuitivo isso aqui, né? Mas é ao quadrado. E, claro, isso não era suficiente para dar exatamente a força, tinha que ter ainda uma constante de proporcionalidade na frente. Esse K0 ali, que é muito bom de fazer os cálculos com ele. É 9 vezes 10 na 9. É uma das poucas constantes que eu gravei, assim, da física. Porque tem tantas, né? Tem umas trocentas para decorar. Essa aqui é 9 vezes 10 na 9. Então, 9 vezes 10 na 9 causam forças muito intensas, né? A constante da gravidade, por exemplo, a lei da gravidade de Newton, ela tem o mesmo formato que essa equação aqui. Só que a constante na frente, ela não é 9 vezes 10 na 9. Ela é 6 vezes 10 na menos 23, algo assim. Ou seja, a força elétrica
é quase 30 ordens de grandeza mais forte que a força gravitacional. Nossa. É por isso que ocorre uma coisa muito interessante, né? Se você colocar um pedacinho de ferro numa mesa e atrair ele sobe, certo? Sim. Veja, nesse momento ele está conseguindo vencer a força gravitacional de um planeta inteiro. Ou seja, um pedacinho ali de vidro que seja, que você fez eletrizar por atrito, está conseguindo puxar um objeto, vencendo a força da gravidade de um planeta inteiro. Um planeta inteiro, cara. É para ser um negócio muito forte. Mas não é. Por quê? Porque a natureza da força elétrica faz ela ser muito mais intensa que a força gravitacional. Nossa. Entendeu? Bem interessante, né? É. Um ímã faz isso o tempo todo. Um ímã consegue vencer um planeta inteiro. Por quê? Por causa que a força gravitacional tem uma constante de proporcionalidade muito pequena. Uhum. É isso aí. Então tá, bem, vamos finalizar por aqui. Na próxima aula a gente começa a debulhar as contas de lei de Coulomb, tá? Tá. Então tá bom. Recomendo que, se você puder, dê uma lidinha de novo em leis de Newton. Ok. Por aí, alguma coisa, dá uma lida porque a gente vai usar, beleza? Então tá bom. Ok. Tchau, tchau, valeu. Tchau. Diga, tem alguma coisa para falar? Não, falei até. Ah, tá bom. Tchau, Bruna, valeu. Até quinta, Tchau. valeu. Tchau, tchau.